É muito comum que os pedidos de recomposição sejam apresentados sem quaisquer documentos hábeis a comprovarem seu pedido. Por exemplo, geralmente o contratado ele conta uma história, alegando desequilíbrio, e não junta documento algum, nem mesmo um diário de obra, um contrato de empréstimo bancário, nada, nadica. Ele simplesmente pede algo, mas não apresenta a documentação pertinente. É possível que esse contratado ele até tenha direito à recomposição, porém, ele deixou de observar uma regra básica. Quem alega tem que provar. Uma pergunta recorrente quando se fala de apresentação da documentação no pedido de recomposição é a seguinte: se as notas fiscais elas seriam suficientes para fundamentar um pedido de recomposição de um contrato administrativo. Bom, num primeiro momento, essa ideia ela não é errada, porque de fato as notas fiscais elas podem mostrar que os custos do contratado aumentaram, demonstrando a diferença de preço superior entre a segunda e a primeira nota fiscal, por exemplo. Porém, gente, isso não basta. É necessário muito mais do que uma simples alteração nos preços dos fornecedores para fundamentar um pedido de recomposição. E por quê? Porque, segundo a Lei 8666 de 93, deve ocorrer pelo menos uma das seguintes situações descritas no artigo 65, inciso 2, a linha D. Que situações são essas, Fernanda? Vamos lá. Fato do príncipe, fato da administração, fato superveniente imprevisível ou fato previsível, mas de consequências incalculáveis. Lembremos, correspondem à área extraordinária. O fato do príncipe e o fato da administração seriam alterações de mercado provocadas por atos ou decisões do poder público, como, por exemplo, um aumento de um determinado imposto, a proibição de comercialização de algum insumo, restrição à importação de algum produto ou a administração determinar algo que não estava previsto originalmente no contrato e por aí vai. E qual a diferença entre eles, entre o fato do príncipe e o fato da administração? No fato do príncipe, o caso do desequilíbrio foi um ente diferente daquele que contratou a empresa vencedora do certame, o causador do problema. Já no fato da administração, foi o próprio contratante o responsável por onerar mais o contratado. Ou seja, o contratado ele não tinha como saber, certo? Agora, um fato superveniente por seu turno, ele pode ser entendido como algo imprevisível para a empresa, impossível de planejar. Carvalho Neves alude fato superveniente a uma onda difícil de se avistar, até que ela te engole por inteiro. Detalhe: essa situação ela não pode fazer parte do cotidiano da execução do contrato. Ela deve ser, como o nome diz, imprevisível, inesperada. Já os fatos previsíveis de consequências incalculáveis, isso pode causar um desequilíbrio, de modo que o contratado pode pedir a revisão do seu contrato. Entretanto, somente poderá requerer com base nesse argumento, nesse fundamento, se as consequências tiverem sido anormais. Esse argumento, de fatos previsíveis com consequências incalculáveis,
Ele é muito usado pelos contratados e, na maioria das vezes, é indevido o pedido. O que acontece? Geralmente, os contratados, eles alegam que os preços sofreram aumentos demasiados em comparação aos índices previstos para o reajustamento dos contratos em determinado período, aduzindo que seria impossível o cálculo dessa majoração extraordinária. Entretanto, não há comprovação dessa situação, caso que a gente tem o indeferimento desse pedido. Voltando à questão da apresentação das notas fiscais, como prova para fundamentar o pedido de recomposição. Pessoal, elas por si só não são suficientes para justificar a revisão de preços. De certo que elas podem até provar as consequências, porém não as causas. Em função disso, o pedido de recomposição do equilíbrio que for apresentado sem qualquer fundamentação, geralmente será indeferido por falta de requisito básico, pois cabe ao contratado provar se foi, entre aspas, vítima de um fato do príncipe, de um fato da administração, de um fato superveniente ou fato de consequências incalculáveis. Cabe a ele provar isso.